Olá, irmãos, tudo bem? Aqui para a gente falar sobre o juízo. O juízo é um tema extremamente importante, inclusive para os nossos dias. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é uma profecia longa e complexa, e nós não vamos abordá-la aqui. Mas ela marca o tempo exato em que Cristo entraria no Santíssimo Lugar do Santuário para iniciar a obra de juízo, que hoje já está em andamento, certo? Mas o nosso ponto aqui é que o texto bíblico diz que o santuário seria purificado. Essa purificação do santuário se dava uma vez por ano no dia da expiação, que era o dia do juízo. É interessante a gente relembrar que o santuário possuía 3 compartimentos: o pátio, o santo e o santíssimo lugar. O adorador podia ir até o pátio, mas somente o sacerdote e o sumo sacerdote é quem entrava no santo e no santíssimo lugar, certo? Só que no santíssimo lugar somente uma vez por ano. Então, todos os dias, de manhã e à tarde, morria o cordeiro que simbolizava a morte de Jesus na cruz, certo? Esse cordeiro, ele era sacrificado ali no pátio e era consumido por inteiro ali no altar do sacrifício. Por isso que é holocausto. Holocausto quer dizer que é consumido por inteiro, certo? Então, de manhã e à tarde, todos os dias, morria o cordeiro, com exceção dos sábados, que eram 2 cordeiros de manhã e 2 à tarde. E esse sacrifício simbolizava, como eu disse, a morte de Cristo na cruz, e ele oferecia perdão, certo? Assim como a morte de Cristo na cruz oferece perdão. Mas, para o pecador trazer esses benefícios e aplicar em sua vida individual, era preciso que ele levasse a sua oferta. Então ele pegava um cordeiro, levava até o santuário, o sacerdote fazia o sacrifício do animal, o ritual, né? O pecador simbolicamente transferia seus pecados para aquele animal, e o sacerdote fazia ali, oferecia esse sacrifício no altar do santuário, no altar que ficava ali no pátio, né, o altar de sacrifício, e parte dessa carne era consumida pelo próprio sacerdote, porque o sacerdote ele vivia somente do santuário. Então, as peles dos animais, né, parte da carne, ele pegava para si, né, como forma de sua subsistência. E essa carne, simbolicamente contaminada pelo pecado, era comida pelo sacerdote. E quando ele entrava no santuário para oficiar ali, porque o santuário era um local de muito trabalho, então quando ele entrava no santuário, o pecado daquele pecador que havia sido transferido para a ovelha, né? Da ovelha foi transferido para o sacerdote, e o sacerdote entrou no santuário. Quando entrava no santuário, que aquele pecado havia sido confessado, certo? Porque para o pecador aplicar os benefícios da morte de Jesus na cruz, é preciso que ele os faça individualmente, certo? Porque a salvação é individual. A morte de Jesus na cruz oferece salvação a todos, certo? Mas, infelizmente, nem todos irão se salvar.
Nós já sabemos, né? Então isso é muito importante. O pecado que o pecador havia transferido para a ovelha, da ovelha para o sacerdote, e o sacerdote entrava no santuário, esse pecado é o pecado confessado, certo? Caso o pecador não fosse ali no santuário, porque nem todos moravam em Jerusalém, ele tinha até o dia da expiação para fazer isso, que era uma vez por ano. Porque enquanto o sumo sacerdote estivesse no Santíssimo Lugar ali, fazendo essa obra de expiação, era possível que aquele pecador que não havia ido nenhum dia do ano ali no santuário, era possível que ele confessasse seu pecado, certo? Mas eu vou repetir porque é muito importante. Somente o pecado confessado é que entra no santuário, certo? Nós temos o juízo, nós temos 3 fases do juízo. A parte investigativa, a comprobatória e a de execução. A parte investigativa é justamente antes da volta de Jesus, certo? A parte de comprobatória é durante os 1000 anos. E a parte de execução é depois que a Nova Jerusalém, todos os salvos, juntamente com Jesus, todos os anjos, o Espírito Santo e o Pai descem, né? E aí os perdidos, juntamente com Satanás, são destruídos para sempre, certo? Mas a primeira parte do juízo, que é o juízo de investigação, é somente para os pecados confessados, somente para aqueles pecados que haviam entrado no santuário, certo? Por quê? Quando a pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal, entrega a sua vida a Ele, ela está salva pela graça de Jesus. Mas a vida dela continua e ela precisa permanecer ao lado de Jesus, certo? E o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas para que nós confessemos os nossos pecados, certo? Quem, porventura, nunca aceitou Jesus, ele já não vai fazer parte dessa primeira parte do juízo, certo? Se alguém, porventura, viveu na face dessa terra, em nenhum momento aceitou Jesus como seu salvador pessoal, em nenhum momento entregou a sua vida a Ele, certo? Essa pessoa, ela já está condenada. Não vai haver juízo investigativo para ela. Só vai haver o de execução, certo? Quando a cidade santa, a Trindade, os salvos e todos os anjos descem do céu e os perdidos são destruídos, certo? Por quê? Porque o juízo investigativo é justamente uma verificação dos pecados confessados, certo? Assim como naquele dia da expiação lá no santuário, era uma purificação do santuário, aqui o juízo investigativo é uma análise dos pecados confessados, porque somente esses pecados confessados que entram no santuário. E porque eles entram no santuário, eles o contaminam, certo? Então, todos nós temos um diário, desde que nós nascemos, nós temos um diário, certo? O Davi, ele diz assim, que antes dele nascer, né, os dias da vida dele já estavam escritos em um livro. Então Deus registra todos os nossos atos, né, os nossos pecados, as nossas boas ações, as nossas omissões também. Então tudo lá é registrado nesse livro, certo? Quando nós confessamos os nossos pecados, na frente do pecado que nós confessamos é escrito perdão. É por isso que é muito importante que nós façamos as nossas confissões detalhadamente,
certo? Nós não devemos dizer assim, olha, Senhor, perdoe os nossos pecados, né? Nós devemos dizer, ó, Senhor, me perdoe, porque eu errei nisso, eu cometi esse pecado, tal dia eu fiz isso, não devia ter feito, me arrependo, certo? É uma confissão individualizada dos pecados cometidos, porque todos os pecados cometidos estão ali anotados, certo? Mesmo que esse processo de confissão ele seja complexo, né? Porque tem coisas que nós fizemos há tanto tempo e muitas vezes a gente nem se lembra mais, mas o próprio Espírito Santo vai trabalhando com a gente, ele faz a gente recordar, né? Muitas vezes a gente é pego pensando nas coisas e lembra, né? Olha o que eu fiz aqui naquele dia, em determinada circunstância, e aí eu me arrependo e confesso, né, esse pecado para Deus. Mas o próprio salmista diz, ele fala, Senhor, me absolve das minhas faltas, até daquelas que me são ocultas, né? Então, nesse processo de confissão de pecados, que é um processo diário, porque infelizmente nós pecamos diariamente, nesse processo a gente vai fazendo ele individualmente, certo? Por quê? Porque o juízo é justamente, esse juízo investigativo, é justamente a análise desses pecados que foram confessados, certo? Para ver se porventura a pessoa se arrependeu sinceramente, se ela mudou de vida, né? Porque não basta confessar os pecados, é preciso pedir força para Deus, para que Ele nos ajude a vencer, né, as tentações, a vencer os pecados, certo? Por quê? Quando nós aceitamos a Jesus como o nosso Salvador pessoal, entregamos a nossa vida a Ele, nós somos justificados pela fé, né? É a doutrina da justificação pela fé, que eu respeitosamente chamo ela de justificação pela graça, porque é a graça de Jesus que nos limpa do pecado e nos reveste da justiça de Cristo, certo? Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, naquele momento nós estamos salvos e naquele momento nosso nome é escrito no livro da vida. Não é necessariamente quando nós nos batizamos. Ao contrário, se a coisa correr dentro da normalidade, o nosso nome é escrito antes da gente se batizar, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus no momento da nossa conversão. Depois nós vamos estudar a Bíblia, aprender a sua palavra, e aí procurar pôr em prática aquilo que nós aprendemos, e aí depois nós nos batizamos. Mas quando nós nos batizamos, nós já temos um relacionamento com Deus, né? Nós já fomos convertidos ali pelo Espírito Santo, certo? Só que quando eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal, e naquele momento eu estou salvo, porque eu estou puro, revestido com as vestes da justiça de Jesus, nesse momento eu estou salvo, mas a minha vida continua, né? Com exceção do ladrão na cruz, que entregou sua vida a Jesus e na sequência ele morreu, nós temos a nossa vida pela frente, a nossa carreira pela frente. E pode acontecer de algum de nós se afastar de Jesus, certo? Então é por isso que nessa primeira fase do juízo isso vai ser analisado. Você abra sua Bíblia e veja Mateus 22, na parábola das bodas, quando o rei sai de mesa em mesa. Ali é o juízo, representação do juízo feito pelo próprio Deus. E aí ele vê que alguém está sem a veste nupcial, ou seja, está sem as vestes da justiça de Jesus. Então ele entrou para as bodas, né? Ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal e foi salvo, mas em algum momento da sua vida ele se afastou de Jesus e ele perdeu essas vestes. E aí ele é jogado para fora, ou seja, ele é rejeitado, ele não alcança a sua salvação. Então,
aqui a mensagem é muito importante, né? A confissão dos nossos pecados e essa confissão individualizada é que faz com que nós alcancemos o perdão, que nós apliquemos os benefícios da morte de Jesus na cruz para a nossa vida, certo? E aí, quando Jesus está fazendo essa análise dos pecados confessados, do nosso arrependimento, ele vê toda a nossa vida e ele vê da forma mais ampla possível, mesmo após a morte, a influência que a pessoa exerce sobre as outras pessoas, isso é contado, né? O juízo é feito da forma mais ampla possível. Você pode ver o caso de Pedro, de Paulo, né, que morreram há tantos anos e os seus exemplos ainda são, para nós, muito significativos. Então, tudo isso é analisado de uma maneira mais completa possível, certo? E aí, quando o nosso caso é analisado e nós somos ali aprovados no juízo pela graça de Jesus, pelos méritos de Jesus, então nós alcançamos a nossa salvação, né? Mas só é possível participar dessa primeira fase do juízo, e é nessa fase do juízo que é possível alcançar a salvação. Só é possível participar desde que nós entreguemos nossas vidas a Jesus, nós o aceitemos como nosso Salvador pessoal, certo? Por quê? Porque se alguém nunca fez isso, ele não vai participar dessa primeira fase. Vamos imaginar hipoteticamente que Hitler nunca tenha aceitado Jesus como seu Salvador pessoal em nenhum momento da sua vida, certo? Então, se ele nunca fez isso, ele não participa dessa primeira fase, ele já está condenado. Ele só vai receber a sua condenação. Entende? Então, essa primeira fase é a fase que nos interessa, entendeu? E Jesus precisa terminar o julgamento, o juízo, para que ele volte, né? Porque quando ele termina o juízo, ele volta, e ele já volta sabendo quem está salvo e quem está perdido, né? E invariavelmente, esse juízo, tudo bem que ele começou primeiro pelos que morreram, então a primeira pessoa que teve seu caso analisado foi Abel, mas ela vai sendo analisado os casos das pessoas que já morreram, mas depois, invariavelmente, chega nas pessoas que estão vivas. É porque Jesus não pode esperar que todos morram para depois fazer o seu julgamento, né? Porque senão ele nunca vai voltar, né? E quando ele voltar, vai haver pessoas vivas, né? Pessoas salvas vivas. Então, esse juízo, invariavelmente, em algum momento, ele vai ser analisado o caso das pessoas vivas. Mas mesmo que a pessoa ainda esteja viva, o tempo não é um limitador para Deus. Na análise do caso de cada pessoa, como eu disse, é feita uma análise a mais ampla possível, certo? Vamos pegar o exemplo da mulher de Ló, que para mim é um exemplo essencial. Vamos imaginar hipoteticamente que ela tenha morrido aos 50 anos de idade e que ela fosse viver mais 50 anos, certo? Quando Deus a transforma em uma estátua de sal, ele está antecipando a sua condenação. Ele está demonstrando ali que ela está condenada, que ela se perdeu. Mas ela poderia, lá no juízo final, né, no juízo de execução, antes dela ser destruída junto com todos os ímpios, ela poderia virar para Deus e falar: olha, Senhor, o Senhor é Deus, mas o Senhor foi injusto comigo, porque eu tinha 50 anos quando eu me transformei numa estátua de sal, mas eu poderia viver mais 50 anos.
E nesses 50 anos eu poderia me arrepender, poderia confessar meus pecados, poderia entregar minha vida a Jesus, poderia aceitá-lo como meu Salvador. Porque enquanto a gente está vivo, né, a gente tem todas essas possibilidades. Mas Deus diria assim para ela: você poderia viver mais 1 milhão de anos, você nunca iria fazer isso. Por quê? Porque Deus sabe o futuro, né? Ele não está limitado pelo tempo. Então, quando ele antecipa a condenação para a mulher de Ló, é evidente que não há injustiça. Por quê? Porque ele já analisou toda a sua vida, né, a vida que ela pudesse continuar vivendo, e ali foi analisado e visto que ela não iria se arrepender, ela não iria seguir os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus, certo? Então, o juízo está acontecendo, Jesus está no Santíssimo Lugar do Santuário fazendo esse trabalho de juízo. E o nosso caso individual pode estar sendo analisado, certo? O meu caso pode estar sendo analisado no céu, entende? Só que, como eu disse, Deus, ele vai analisar não somente a minha vida até aqui, mas todo o tempo que eu eventualmente continuar vivo. E ele depois vai ver, mesmo depois da minha morte, a minha influência, né? Tudo é analisado. E eu preciso refletir sobre isso. Preciso saber que esse juízo está acontecendo, que esse juízo define a minha salvação para sempre. Mas eu preciso ter a certeza, pela graça de Jesus, que estou salvo, porque Jesus é meu advogado. Se eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida a Ele, procuro fazer a sua vontade em minha vida, mesmo sabendo que sou um pecador, mas ainda assim eu o busco, eu procuro seguir o seu exemplo. Pela graça de Jesus estou salvo, porque Ele é meu Salvador. Ele deixou o céu para vir na cruz, para morrer em meu lugar. Mas é muito importante que nós reflitamos sobre isso, como eu disse, para nós sabermos o momento em que nós nos encontramos. Porque nós acreditamos que Jesus está perto de voltar. Mas para ele voltar, o juízo precisa se encerrar, certo? E se eu acredito que ele está perto, é evidente que o juízo está muito perto também de acabar, certo? E ainda assim, né, eu posso lembrar da brevidade da nossa vida, né? Agora estou aqui falando com vocês, daqui a pouco posso não estar, eu não sei o futuro. Mas por isso que a cada momento eu preciso entregar minha vida a Jesus, estar perto dele, acreditar na sua vinda, na sua breve vinda, e ter a certeza da minha salvação pela graça de Jesus, certo? Esse é um tema bem importante, é um tema complexo, né? Não dá para a gente analisar tudo, né? Assim, de uma maneira assim tão rápida, mas nós vamos colocando mais detalhes e trazendo mais informações para que nós tenhamos esse entendimento mais complexo, mais completo, né? Mas por hora aqui nesse momento, o que você precisa compreender é que esse juízo, como nós dissemos, ele tem 3 fases. A primeira fase é que nos interessa, porque a salvação é decidida nessa primeira fase, e somente os pecados confessados é que são analisados. Somente os casos das pessoas que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal em algum momento de sua vida é que são analisados, entende? E pela graça de Jesus, eu estou nesse primeiro caso, porque eu já aceitei a Jesus como meu salvador pessoal e busco confessar os meus pecados diariamente, certo? Porque a purificação do santuário é justamente a limpeza do santuário, né, para a remoção daqueles pecados que haviam sido confessados e que contaminaram o santuário. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro, né, para vocês esse estudo.
Pode, se eventualmente tiver dúvidas, pode comentar, me perguntar, e a gente vai continuar estudando sobre esse tema que é muito importante. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.